Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus, o Mestre Maior, nos inspire, nos abençoe, nos envolva em sua santa paz em mais esta noite de estudo. Vamos continuando aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com muita alegria. Hoje, dia 30 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos aqueles que não conseguem acompanhar ao vivo aqui conosco. Então, meu abraço a todos. A Evani Santos aqui no Instagram. Muito boa noite, Evani, muito bem-vinda. Querida amiga Vera, boa noite também, bem-vinda, Vera. Os amigos e amigas aqui que vão chegando pelo Face também. A nossa amiga Odete Oliveira, boa noite, Odete, bem-vinda. A Lu Rocha, Larissa Mello, tudo bem? Bem-vinda. Ana Maria Andrade Cirino, também, muito bem-vinda. Nossa amiga Fátima Marcaça Baldo, que bom, muito legal. Na semana passada, pessoal, nós iniciamos a lei da adoração, estudamos o objetivo da adoração. E hoje nós vamos dar continuidade a essa lei de adoração, tratando especificamente sobre o assunto a prece, né? Isso está dentro do capítulo 2 da Lei de Adoração, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, essa terceira parte que é intitulada As Leis Morais. Então hoje nós iniciaremos pela questão 658, tá bom? Nossa querida amiga Zuleide Carvalho aqui também, muito boa noite, muita paz. Amiga Silvia Guerra, muito bem-vinda, muito bom. Então, pessoal, nós vamos, deixa eu aguardar uns minutinhos só aqui, ver se mais alguém se conecta também, para não perder o início, a gente já começa. Amiga Zilma Siqueira, Farol de Luz, Rio Grande do Sul, um abraço a todos aí, Zilma, da família Farol de Luz, amigos muito queridos. Então vamos iniciando pela questão número 658, tá bom? E essa questão é a seguinte: pergunta Allan Kardec: agrada a Deus a prece? E a resposta que os Espíritos dão é a seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a pergunta bastante interessante, meus amigos? Só o nosso boa noite aqui a Thelma Fonseca, Geraldo Magela, querido amigo de Minas, muito bem-vindos. A Lourdes Bonafim, uma boa noite também. Então aqui, pessoal, nessa primeira pergunta que estamos começando a estudar hoje, se a prece agrada a Deus,
Os Espíritos estão dizendo que a prece é sempre agradável a Deus, mas eles colocam uma condição para ela ser agradável a Deus. Qual é essa condição? Que parta do coração, né? Quando a nossa prece parte do coração, que ela parece sincera, que nós envolvemos sentimento na prece, né? Porque os Espíritos dizem que a intenção é tudo. E eles ainda acrescentam, a prece é preferível a do íntimo, né? A prece espontânea, que a gente conversa com Deus, do que a prece lida. Porque muitas vezes a prece lida, ela é mais dos lábios, né, do que do coração. A gente às vezes lê uma prece, vamos dar um exemplo, a prece de Cáritas, ela é maravilhosa. Pode ser que a gente recite a prece ali, né, lendo, mas se a gente não envolve-se com o conteúdo da prece, se a gente não acompanha mentalmente e emocionalmente cada frase da prece, ela pouco adianta. Porque o que chega a Deus são os nossos sentimentos, aquilo que parte do coração, né? E aí os Espíritos colocam aqui na resposta ainda 3 elementos, né, para a prece ser agradável a Deus também. Eles dizem, precisa ter fé, fervor e sinceridade. Vejam que interessante, né? Fé no sentido de confiança, não é fé apenas de acreditar em Deus, né? Lógico, é aquela fé de confiar que Deus nos oferece sempre o melhor, de que Deus está nos vendo a todo instante, está cuidando de nós. Quando a gente tem essa fé de confiança, aí a nossa prece agrada a Deus, porque a gente demonstra, né, pelo nosso sentimento que nós confiamos na bondade, na misericórdia, na justiça de Deus. E ela precisa ter também fervor, né? Aquela prece que não seja uma coisa fria, né? Uma prece que esteja carregada do nosso sentimento, porque aquela coisa muito mecânica, muito fria, não tem fervor, né? É uma prece fria, mecânica. E ela precisa ter também sinceridade. Por exemplo, às vezes a gente faz uma prece a Deus pedindo a Deus que nos perdoe, por exemplo, de uma má atitude, né, de algo que a gente fez, que se arrepende. Então a gente faz uma prece pedindo perdão. Mas se essa prece não é sincera, se a gente não está realmente arrependido, não vai adiantar, entendemos? Porque para Deus, às vezes nós somos tão ingênuos que a gente acha que a gente pode enganar a Deus, né? Deus conhece-nos a fundo, Deus sabe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, então a prece precisa ter sinceridade, né? E quando a prece tem isso, esses ingredientes, a gente pode dizer assim, né? Quando ela tem fé, fervor, sinceridade, ela pode nos levar ao arrependimento, se a gente está se sentindo culpado de algo, né? A prece nos ajuda a uma transformação moral, nos ajuda a nos conscientizarmos melhor do erro. Então a prece favorece essa melhoria íntima, né? Essa mudança de atitude, de repente, se a gente... Porque constantemente a gente erra em uma coisa ou outra, então a gente tem, né, sempre essa prece de pedir um perdão a Deus, pedir que Deus nos inspire para algo melhor, que nos dê forças para não errarmos novamente. Então ela precisa ter essas condições aí, né? Precisamos fazer com fé, confiança, com fervor que tenha sentimento, não seja algo frio, e sinceridade, né? A gente tem que expor na nossa prece a nossa verdade mesmo, né? E os amigos e amigas que foram chegando aqui, nosso boa noite, muito bem-vindos, a querida amiga Loiva Carnop, a Ivonete Albino, quem mais aqui? Maria Helena Butião, Rosa Lima Barros, Jane Fernandes, muito bem-vindas vocês todas, viu? Muito bom ter a presença de vocês aqui conosco. Geraldo Magela dizendo aqui, né, sentimento de amor, prece do coração puro, né? É justamente isso aí, né, Geraldo? Humilde. São esses ingredientes aí que vão
nos ajudar a ter uma prece, né, que agrada a Deus, uma prece que chega a Deus em condições boas, né, para que a gente consiga estabelecer uma comunhão com Deus de pensamentos. A amiga Cristina Caon aqui no Insta também, muito boa noite. A Jane Mendonça, bem-vinda, Jane, muita paz para vocês. Rose Menezes aqui também no Face. Vamos agora, pessoal, para a questão 659, tá? Que é a seguinte: qual o caráter geral da prece? Kardec sempre, né, tirando todas as informações a respeito de cada assunto, né? Qual o caráter geral da prece? E eles respondem: a prece é um ato de adoração, como já vimos. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Há três coisas, melhor, podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Vejam que interessante, né? Eles dizem aqui, através da prece, a gente pensa em Deus. É lógico que se a nossa prece é sincera, a primeira coisa que estabelece é uma ligação de pensamento. A gente pensa, né? Para começar a falar com Deus, a gente vai pensar nele. A gente se aproxima dele pela prece, porque a nossa vibração melhora, nossa condição, né, de desejo de conectar-se com o Criador. Porque é interessante nesse ponto, porque Deus não se afasta de nós. Somos nós que muitas vezes nos afastamos de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que Deus está distante. Deus está em toda parte. Mas a nossa condição íntima, né, que às vezes não estamos tão bem, de vibração elevada, de bons sentimentos, às vezes a gente se sente distante de Deus. Esse que é o detalhe. Então, com a prece verdadeira, a gente se aproxima de Deus, né, nesse sentido de sentir mais Deus próximo de nós, uma questão de sentir. E a gente comunica-se com Ele, né, através do pensamento. Vamos estabelecer ali uma conversa, como se conversássemos com o nosso Pai, mesmo aqui da matéria. É o Pai de todos nós, né? A Marilena Liporini aqui também, que legal, aqui no Insta. Boa noite, viu, Marilena? Bem-vinda. Então eles dizem que a prece, através da prece, nós podemos fazer três coisas. Nós podemos pedir, agradecer e louvar, né? Vejam que interessante. Pedir, eu acho que nós somos já doutores. Acho que nós já somos aí, né, doutorados em pedir, porque o que a gente deve pedir todos os dias para Deus, acho que não é brincadeira não, né? Eu imagino, porque eu peço bastante, então imagino que é algo comum, né, da gente pedir mais. Agradecer também, né? Porque olha que importante quando nós temos aquele sentimento de gratidão a Deus, né? Agradecer por tantas bênçãos que nós recebemos na vida. Às vezes, né, pessoal, a gente se descuida um pouco de agradecer. Às vezes a gente acha tão comum ter as coisas boas na vida que a gente pode se desligar um pouco de agradecer. Coisa simples, né? O fato da gente estar com saúde, com pensamento, né, tranquilo, com a família ali ao nosso lado, em paz. A gente tem um trabalho para ganhar o pão de cada dia. A gente tem a bênção da doutrina espírita. Aí a gente poderia listar uma infinidade de coisas que a gente tem para agradecer a Deus, né? Agora, um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, a Ivani dizendo aqui, né? Vamos fazer prece, conversar com Deus. É isso, né? A prece legal é essa que a gente conversa com Deus, né? Essa conversa gostosa que a gente estabelece, nada formalizado, uma conversa tranquila ali, né? E eu quero destacar aqui um ponto que é o louvar, pessoal. Porque pode ser que a gente não tenha muito hábito, né, de louvar. Louvar seria quando a gente reconhece a beleza da criação divina,
Por exemplo, você está fazendo uma caminhada por um momento, vê aquele pôr do sol maravilhoso. Então aproveita aquele momento que você fica ali extasiado, né, de ver aquela maravilha, eleva um pensamento em silêncio a Deus e louva o Criador, né? Agradece por aquele momento lindo, por aquela criação maravilhosa que Ele nos oferece. Então são formas de orar, né, que a gente pedir sabemos bem, agradecer é importante, não descuidarmos, e louvar também, né? São 3 formas aí da gente realizar sempre a nossa prece. A Ana Lúcia Olive passou aqui, não deu para perceber antes, Ana Lúcia, desculpa, boa noite, viu? Dizendo aqui, então, quando nós dissemos graças a Deus, já é uma prece? Sim, já é uma prece, né? Porque nós vamos ver mais à frente, Ana Lúcia e pessoal, que a prece, não importa a prece longa, não é o tamanho da prece que importa, é o sentimento que a gente coloca, né? Então, se você fala graças a Deus, aquele sentimento de gratidão, de agradecer mesmo, de uma forma de reconhecer as bênçãos do alto, é uma prece, claro que é, né? E às vezes a gente fica aí preocupado de, né, ler uma prece, ler outra, fazer prece longa. Nós vamos ver mais à frente aí. A Zuleide também confirmando, né, principalmente agradecer. Querida amiga Júlia Paz, tudo bem, Júlia? Lá da Cefac, né, Rio de Janeiro, onde também um dia vamos aí fazer uma live com eles. Recebemos um convite muito gentil. Muito bem-vinda, Júlia. A Cláudia Laforga, tudo bem, Cláudia? Boa noite. Lúbia Faleiros também. A Vera dizendo aqui a beleza dessa live. Gratidão a todos que estão conosco. Que legal, muito bom, viu, Vera? Fico feliz que você esteja gostando de participar aqui conosco. E para mim é um momento de alegria, de estudos, né? Prazeroso, onde a gente se encontra aqui, mesmo que virtualmente, mas que é um momento, né, de um estudo mais descontraído, sem formalidades, né? Creio que é gostoso. Fico feliz que você esteja se sentindo à vontade aí, né? E gostando de participar também. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Então vamos lá para mais uma questão. Claudete Rosa também, muito bem-vinda, Claudete, boa noite. A questão 660, que é a seguinte: a prece, olha cada pergunta interessante, a prece torna o homem melhor? Vejam só, quer dizer, se a gente faz bastante prece, a gente já vai se melhorar? Olha o que eles respondem. Sim, primeiro sim, né? Mas vamos ver o desenrolar aí. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Muito interessante, né? Porque a gente poderia pensar que, a princípio, né, que só o fato de orar já bastaria para a gente se tornar melhor. Eu rezo bastante, eu já vou me melhorando. Não é bem assim, né? Eles estão dizendo aqui que tem uma condição, né? Porque quando a gente ora, verdadeiramente, como estudamos ali na questão anterior, o que acontece? A gente se fortalece através da prece. A gente eleva o nosso padrão vibratório. E a gente se fortalecendo, nós nos tornamos mais fortes diante das tentações do mal, que eles chamam. Quer dizer, a gente não vai abrir tanta brecha para espíritos, né, irmãos ainda perturbadores que queiram nos prejudicar, ou também as nossas más tendências que não fiquem tão afloradas, porque com a prece a gente vai ter pensamentos melhores, a gente cria uma resistência maior para tudo aquilo que a matéria nos
nos seduz, por exemplo, né? Porque a matéria exerce ainda um fascínio sobre nós, espíritos que somos. Então, quando a gente ora verdadeiramente, a gente cria uma fortaleza maior para dominar um pouco mais as influências, né, das más paixões ou de espíritos ainda perturbadores que queiram nos suscitar, né, ao mal. E assim a gente se liga aos bons espíritos, né, e recebe deles o auxílio. Então, para a gente perceber a importância, né, da oração, que é feita com fervor, com confiança, eles dizem aqui que o socorro jamais nos falta. Veja bem, se a prece tem essa sinceridade, essa verdade, esse sentimento verdadeiro, com fervor, jamais nos falta o socorro, se a gente pede com sinceridade, né? Então vocês perceberam que nessa questão eles repetem os 3 itens que nós estudamos agora há pouco na questão 658. Eles falam de novo do fervor, da confiança e da sinceridade, que são os 3 pontos que estão lá na 658, para a gente ver como eles vão entrelaçando uma questão a outra, né? Bastante interessante. A Ivani dizendo aqui, orar para nós e para parente e amigos também, para adversário, é fazer o bem também. Isso, nós vamos falar até um pouquinho disso, Ivani, você já está adiantando, muito legal. Porque a prece que a gente faz em favor de outros, né, é uma caridade. Nós vamos conversar um pouco ainda mais em detalhes sobre isso. Nosso boa noite aqui a Vera Shell da Rosa, né? Não sei se é essa a pronúncia, me desculpe se não for. Simone Otávio, boa noite. Nosso amigo William, muito bem-vindo. A Lúbia Faleiros dizendo aqui, exatamente, aquelas preces decoradas, né, não saem do coração. E juntamente com os nossos pensamentos elevados, vibrando sempre o melhor. É aquela questão, né, da prece lida ou aquela espontânea, né? Maria Helena Butião dizendo, no comentário evangélico que você fez no domingo à noite, na palestra do centro, né? Você estava muito iluminado, senti uma emoção forte, tive a impressão que estava envolvido espiritual. Olha, foi bom, até parece que não era você que falava. Fico muito feliz, querida amiga Maria Helena, que nós tivemos lá no centro aqui de Bebedouro, né? Esclarecendo para outros que não estão sabendo do que se trata. Fizemos uma palestra no Calvário ao Céu aqui no domingo, e a Maria Helena dizendo, né, realmente a gente sente mesmo, né, Maria Helena? Sentiu um envolvimento muito bom, que a gente recebe sim ajuda espiritual, né? E às vezes a gente vai sendo levado ali pela inspiração, né? Fico feliz que possa ter passado isso, né? Porque é muito importante que uma palestra, penso eu, não fique apenas no lado intelectual, né? Querendo mostrar conhecimento, mas que a gente consiga levar uma mensagem que toque o coração daqueles que lá estão, ou que a estão acompanhando pela internet, né? Fico feliz, muito feliz, Maria Helena. Obrigado pelo seu retorno. Para mim é uma alegria, né? Não por mérito meu, mas pela assistência espiritual que a gente recebe. E apesar de eu ser um tijolo, digo sempre, não tenho mediunidade, mas que sinto sim uma inspiração pela misericórdia do alto, né? Que nos ajuda apesar de todas as nossas imperfeições. Querida amiga Lu Poli também, lá da Espanha, né, Lu? Muito bem-vinda aqui conosco, muito bom. Sandra Alves, boa noite também. Vamos tocando aqui então. Nós vamos agora para a questão 660A. Obrigado, Marilena, eu que agradeço. 660A é a seguinte: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Olha as perguntas que Kardec fazia, né? Porque é uma pergunta que faz sentido.
Porque tem pessoas que podem orar muito, às vezes até nós mesmos, né? Precisamos ver se não estamos incluídos aqui. Às vezes a gente pode orar muito e, apesar de orar muito, apresentamos essas imperfeições, porque fica parecendo assim, porque foi dito, né, na questão anterior, perguntou se a prece torna o homem melhor, por isso que Kardec vem com essa agora, né? Se a prece ajuda a se melhorar, porque pessoas que oram muito, parece que não se melhoram. Vejam como ele vai amarrando as questões uma a outra, né? E os Espíritos então respondem. Olha que resposta inteligente, né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Olha a resposta lógica, né? Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura, quer dizer, no tamanho, né, da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. É muito sensata essas respostas, né, dadas pelos Espíritos superiores. Porque eles deixam bem claro, não importa o tamanho da prece. Nós falamos um pouco atrás aí com a Ana Lúcia, se não me engano, né, Ana Lúcia? Que ela perguntou, quando a gente fala graças a Deus, é uma prece, né? Às vezes a gente preocupa, que acha que tem que rezar durante 10 minutos, 15 minutos. Não é isso que importa. O essencial não é orar muito, mas orar bem. E orar bem nós estudamos agora há pouco. Fervor, fé e sinceridade, né? A gente precisa ter confiança em Deus, porque se a gente vai orar achando que Deus está sendo injusto conosco, está esquecendo de nós, Ele está nos deixando sofrer desnecessariamente, a nossa prece já não vai surtir um bom efeito, porque a gente já começa sem confiança em Deus. A nossa fé tem que ser inabalável, né? Nós precisamos compreender que Deus somente nos oferece o melhor. Então, se a gente parte desse pressuposto, a fé já seria o primeiro item que a gente deveria ter. O fervor, que é, né, o sentimento que carrega junto nas palavras. Vocês já sentiram quando faz uma prece, né, que a gente chega até as lágrimas, muitas vezes, aquela prece que emociona, né, que você está sozinho no seu quarto orando, mas que vem lágrimas aos olhos. Essa prece está carregada de sentimentos, né? Não é sempre que ela pode ocorrer, mas que bom se fosse muitas vezes. Não que precise, né, lacrimejar, não que precise chegar a esse ponto, mas a gente precisa ter sentimento junto com as palavras, né? A gente precisa estar pronunciando palavras ou pensamentos, né, envolvidos com aquela emoção, com os sentimentos. E eles dizem aqui, né, que muitas pessoas pensam que fazendo preces longas já estão, de certa forma, tranquilos quanto às suas imperfeições, fecham os olhos aos seus defeitos, quer dizer, não se preocupam em se melhorarem, acham que fazendo as preces já vai resolvendo. Não vai, né? A gente precisa fazer o trabalho da nossa reforma íntima, de se melhorar, né? Então fica claro aqui que a prece sincera nos ajuda a fazermos um estudo de nós mesmos, né? Aquela viagem para dentro de nós, para a gente perceber bem quem somos, quais as nossas imperfeições, onde que nós precisamos trabalhar, né? Quais são as nossas imperfeições mais urgentes que a gente precisa trabalhar em cima delas. Então isso é o importante, que a gente não fique apenas preocupado de orar, mas que a gente se dedique a se melhorar, né? Tudo bem até aí, pessoal? Vamos ver aqui agora, qualquer coisa aí, a Lúbia dizendo aqui, vamos ver. Espera aí que rodou aqui, vamos ler.
A Lúbia dizendo, outra situação que faço muito, quando me deparo com pessoas vulneráveis, irmãos sem teto, por exemplo, olho e intuitivamente digo baixinho, Jesus te abençoe. É o modo de fazer uma prece. Muito legal, Lúbia. Isso é muito bom mesmo. Porque a gente pode pensar assim, mas eu estou no meio da rua, né? Eu preciso estar recolhido para fazer uma prece? Não. A gente pode fazer a prece um minutinho ali, como a Lúbia está dizendo, né? Aquele pensamento elevado a Deus. Lógico que, né? Aproveitando até o gancho da Lúbia, que a gente também não fique apenas só com a prece, né? Eu só estou aproveitando o gancho, não estou dizendo, Lúbia, que teria que ter feito alguma coisa. Mas a gente precisa estar atentos também, que a gente não se prenda apenas à prece, mas se a gente puder ser útil também, materialmente, né? De repente ajudar de alguma forma, aliviar a cruz do outro, a gente ora por ele, e se puder também, façamos alguma ajuda. Só aproveitando o gancho, Lúbia, mas é muito certo que você colocou. Em qualquer momento, né, na rua, vemos alguém, eu também já tive muitas oportunidades dessas. Às vezes a gente vê, por exemplo, uma coisa que me dói o coração também. A gente vê na rua aqueles velhinhos carregando aqueles carrinhos de recicláveis, né, para ganhar um trocadinho. Você vê pessoas ali que não têm mais idade para trabalhar. Então, meu Deus, eu fico assim, me sentindo culpado como parte da humanidade. Como que a gente permite chegar num ponto desse, que pessoas nessa idade tenham que ir trabalhar, que eram para estar sendo sustentados de alguma forma pela sociedade, né? As nossas leis, em geral, todos nós, deveria haver aí uma forma melhor, né, nessa distribuição de rendas, que é totalmente injusta, mas cairemos em outro ponto aí. Mas que eu também não deixo de fazer a minha oração ali na hora, ajudar o que é possível, né? Mas sempre essas orações são muito bem-vindas mesmo, viu? Muito bom, Lúbia. Obrigado aí pela tua participação. A Zuleide dizendo, quando executamos... Não, comigo acontece quase sempre, quando estou em oração me emociono a ponto de chorar. Isso que é legal, né, Zuleide? Eu, às vezes, consigo chegar nessa condição, não é sempre, né? Mas que bom quando a gente sente, né, lágrimas assim de emoção durante a oração, é muito bom, né? A Fátima Baldo dizendo aqui, quando executamos uma tarefa com boa vontade, auxiliando ao próximo, é uma forma de prece, é a melhor prece, Fátima, é muito bom. Madre Teresa de Calcutá até disse, acho que na última live, se não me engano, eu não lembro a frase exata dela, mas ela diz mais ou menos assim, que as mãos que trabalham são como se fossem assim, muito mais agradáveis a Deus do que os lábios que oram, né, que apenas oram. Porque o trabalho no bem é uma prece, né? Se a gente está fazendo o auxílio ao outro, é prece isso, gente. Nós estamos sendo agradáveis a Deus, é das melhores preces, né? Legal, Lúbia, obrigado pelo retorno. A Lúbia dizendo, faço trabalhos voluntários no silêncio. Isso que é o legal, né? A gente não precisa ficar divulgando as nossas boas ações, a gente vai aprendendo aí essa questão que, se não me engano, está lá no capítulo 13, se não estou enganado, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, né? Fazer o bem em silêncio, não precisamos ficar divulgando o bem que fazemos. Muito bom, Lúbia, é isso aí mesmo. Evani dizendo aqui, já conquistei muita coisa através da prece, principalmente com alguém que não suportava a doutrina. A prece, né, Evani? Ela vai nos propiciando tantos benefícios que a gente vai percebendo até, né? Que a prece ajuda de muitas formas, né? Então, prece, gente, a gente vai aprendendo assim. A prece é sempre um poderoso auxiliar, a gente não pode confundir isso. A prece é um poderoso auxiliar em todas as situações da vida, mas auxiliar. A prece por si só não resolve, né? Senão a gente poderia ficar naquela ideia, eu vou só fazer prece, está tudo resolvido. Não, a prece auxilia.
mas que a gente faça a parte que nos compete, né? O que mais aqui? Marli Jordão, boa noite. Dizendo aqui, estimado amigo, instrutor, Deus o abençoe sempre, amém, assim seja. Muito obrigado, Marli, bem-vinda. Tato Domicioli, boa noite. Nosso amigo Tony Bicalho, querido amigo, vamos fazer uma live juntos aí na próxima sexta-feira, né, Tony? Convido até a todos aí que quiserem acompanhar conosco lá no GDAL, né, pelo Face ou pelo YouTube também. O canal, não me recordo agora o nome exato do YouTube, Tony, se você puder deixar aí o nome do canal do YouTube também, já fica aí o convite para a próxima sexta-feira, vamos falar sobre reencarnação com o Tony, querido amigo Tony Bicalho. Obrigado pela tua presença, um abraço, viu, Tony? Romero de Oliveira Brás, que legal aqui também conosco, bem-vindo, viu, Romero? Dizendo aqui, prece, um lenitivo para o coração, tanto para pedir quanto para agradecer, a prece não isenta a nossa ação. Resumiu tudo aí, né, Romero? Muito bom, obrigado, viu, meu amigo? Olha lá, o canal Reflexões Amigos da Luz, eu tinha me esquecido do nome direitinho aí, não quis arriscar, Tony. Obrigado pela tua presença. E fica aí o convite, pessoal. Próxima sexta, dia 8, às 20 horas, vamos falar sobre reencarnação lá nesse canal do YouTube, Reflexões Amigos da Luz. Legal. Vamos então, seguindo aqui. Questão 661. É a seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E eles respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Vejam que legal, essa questão é muito importante, né? Não basta pedir, está muito claro, né? Não basta pedir. Senão seria muito fácil, a gente pediria, né, que Deus perdoe nossas faltas. Imagina se a gente só pedisse na prece e já tivesse tudo resolvido. Aí a gente errava de novo, fazia uma prece, pedia, resolvia tudo, errava de novo. Se fosse assim, era muito fácil. Então a gente vai percebendo aí que não é bem desse jeito, né? A Claudete dizendo aqui, por favor, manda na sexta, né? Legal, Claudete, nós vamos divulgar sim. Lá para próximo da sexta a gente manda, a gente vai postar tanto no Face, né, como no YouTube também, no Instagram, tá bom? Mas que bom, se você tiver interesse, fica de olho aí ou na minha página, ou lá no canal também do Tony Bicalho também, a gente vai divulgar mais próximo, tá bom? Então a prece, ela é muito importante como um sinal de arrependimento, né? Quando a gente está arrependido realmente, faz aquela prece pedindo a Deus perdão, primeira coisa, a gente precisa se arrepender, né? Se a gente está arrependido, faz aquela prece sincera, né? Que a gente quer se modificar, mas com o propósito de mudança. Aí está a diferença. Não adianta a gente só pedir, porque Deus vai ver o que está dentro de nós. Se Ele percebe que aquele erro realmente incomodou a gente, nós queremos ser melhores naquele ponto, a gente não quer errar mais naquele sentido, Deus percebe isso. E aí sim, aí sendo aquela prece verdadeira, que nós estamos arrependidos, querendo fazer melhor e nos esforçando para fazer melhor, aí tudo fica mais fácil. A gente pede forças na prece, né? Porque nós nos fortalecemos, como nós vimos. Na prece, encontramos fortaleza para resistir ao mal, né? Para agir de forma diferente. E eles dizem aqui, as boas ações, olha aqui, né, Fátima Balto? As boas ações são a melhor prece, como a Fátima colocou, o trabalho no bem, são a melhor prece. Se a gente estiver engajado em trabalho assistencial, né,
Mas, pessoal, não é só o trabalho mecânico, tem que ter amor naquilo que faz. A gente não adianta se enganar, se iludir, né? Se a gente faz um trabalho verdadeiro, com amor ao próximo, faz aquilo por amor, não esperando recompensa, aí é esse caso aqui. As boas ações são a melhor prece. Os atos valem mais que as palavras, né? E lembrando, pessoal, aproveitando que estamos falando disso, quando a gente então tem um erro, né, uma falta grave aí, que a gente, né, assumiu uma dívida com a lei divina diante de um erro nosso, a gente vai precisar passar por um processo de reabilitação perante a consciência e perante a lei divina, de se recuperar, de se harmonizar. Esse processo compreende 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Quer dizer, a primeira coisa é se arrepender. Arrependemos-nos? Tudo bem. Só que aí a gente não vai deixar de seguir para a próxima etapa. A gente precisa expiar o erro e reparar. Por isso que tem uma colocação muito bela que diz, que Jesus disse, e Pedro registrou na primeira epístola sua: o amor cobre uma multidão de pecados. Veja que bela colocação. O que quer dizer isso? Quando a gente reencarna, trazendo uma dívida do passado, e a gente vem disposto a fazer o bem, a trabalhar com amor pelo próximo, então a nossa expiação pode ser mais leve. O amor cobre a multidão de pecados, quer dizer, não precisamos pagar com a dor, podemos recuperar a nossa harmonia com o trabalho ao próximo, né, com amor. Então a nossa reparação vai ser com amor, né? E aí ameniza a expiação, porque a expiação é sofrer a consequência do mal cometido. Legal? Aí dá para a gente perceber que é muito importante, por isso que no Espiritismo tem uma colocação, né, que diz que a gente ou se reabilita pela dor ou pelo amor, né? É nesse sentido. Se a gente escolhe trabalhar com amor verdadeiro, sofreremos cada vez menos. A dor não é necessária, né? O Espiritismo não faz apologia da dor. Nós não precisamos sofrer, porque pode parecer que, se a gente estuda equivocadamente, pode chegar à conclusão que precisamos sofrer. Não, não precisamos. Só vamos sofrer se a gente opta por esse caminho, né? Se a gente se decide a trabalhar com amor, fazendo bem, cada vez sofreremos menos. A dor tem um papel quando a gente ainda não despertou para esse lado do amor ao próximo, né? Tudo bem até aí? Agora vamos, deixa eu ver o horário. Dá pra gente, ainda falta aqui acho que 2 questões para concluir esse assunto. Acho que dá pra gente concluir. A Lana Silva de Jesus, muito bem-vinda, viu, Lana? Cleusa Bueno também, que legal. Agora vamos para a questão 662, que foi falado, acho que agora há pouco atrás, pela Ivani, se não me engano. Pode-se com utilidade orar por outrem? Quer dizer, orar pelos outros, né? E a resposta: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Vejam que legal, acho que foi a Ivani que comentou isso, né? Então, orar pelos outros, olha que caridade que é essa também. Comentei até isso na palestra de domingo, que a Maria Helena citou aí, né? Então, é uma caridade quando a gente ora pelo outro. Então vejam que é uma caridade que a gente pode fazer sem sair de casa. De repente a pessoa está numa cama, está doente, pode fazer a caridade orando pelos necessitados, né? Então, só que eles dizem aqui, o Espírito atua pela sua vontade, olha o termo, vontade de praticar o bem, quer dizer, nós precisamos querer, né? Quando o sentimento é verdadeiro de desejar o bem do outro, né? A nossa vontade comanda. Quando a gente faz isso, pessoal, nós elevamos o nosso padrão vibratório e a gente, é como se nós, vamos dar um exemplo assim, como se a gente estivesse aplicando um passe à distância.
a gente irradia uma carga fluídica de nós para aquela pessoa para a qual estamos orando, entendeu? Se a gente tem fé, acredita que é possível ajudar, a gente ora com aquele fervor, com aquela fé, com aquela vontade de ajudar, e a gente vai enviar, irradiar de nós fluidos benéficos, boas energias, boas vibrações, que vão de encontro àquela pessoa pela qual oramos. Além disso, olha só, além disso, bons espíritos percebem a nossa intenção boa, né? Que nós estamos orando com sinceridade, estamos desejando fazer o bem ao outro, eles vêm, se aproximam de nós e vão nos ajudar no nosso pedido. O que eles fazem? Visitam o lar daquela pessoa pela qual oramos, ou o hospital onde aquela pessoa está, ou o plano espiritual, se é um espírito desencarnado, eles vão visitar e vão fazer o que é possível para ajudar aquela pessoa. Vejam que recurso maravilhoso. A gente precisa ter essa prática, né? A gente está fazendo bem para nós, que estamos orando, que é algo maravilhoso, e estamos ajudando o outro, né? Através de nós e através do auxílio dos bons espíritos. Então, para a gente perceber formas de fazer a caridade, né? Sem sair de casa. Porque a gente fala em caridade, a gente associa muito a caridade material, né? A cesta básica, o alimento, o agasalho, que são muito importantes, não vamos deixar de lado. Mas tem essas outras formas de caridade também, né? Tudo bem aí então? Nós vamos agora mais uma questão para a gente encerrar. A Rosana Cibele também, legal, boa noite Rosana, bem-vinda. Vamos agora para a questão 663. Essa questão é um pouco longa, eu vou ler aos trechinhos e a gente vai comentando, tá bom? 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha que pergunta que Kardec fez aqui, né? Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: a gente pode orar a Deus para que Ele elimine um pouco dos nossos problemas, né? Da nossa cruz, corte um pedaço da nossa cruz, elimine um pouco das nossas vicissitudes. É nesse sentido que ele está perguntando, se a prece pode, né, mudar o rumo das nossas provas, nos livrar de algum problema, né, de alguma dor, de alguma coisa mais de aflição, né? E eles começam respondendo assim: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, muito claro. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Então, esse é o começo da resposta, né? Deixando claro aqui, muito claro, que as nossas provas estão nas mãos de Deus e algumas têm que ser suportadas até o fim. Quer dizer, não vai adiantar orar para Deus tirar aquele problema da vida. Algumas situações não. Porque se vocês se recordam, nós estudamos lá na questão 258, quando fala da escolha das provas, nós estudamos que o espírito, antes de reencarnar, ele faz uma espécie de planejamento reencarnatório. E a gente, então, diante dos mentores amigos que nos assessoram, a gente planeja a próxima reencarnação, mas planeja o gênero de provas, não os detalhes da vida. A gente planeja assim, qual família vamos nascer,
A gente planeja, por exemplo, a condição financeira com mais recursos ou com menos, dependendo das nossas necessidades espirituais. A gente planeja, por exemplo, um corpo saudável ou um corpo que vai apresentar alguma enfermidade, também de acordo com as nossas necessidades. Então, entenderam? A gente planeja muitas coisas antes de reencarnar. E aí, quando nós estamos aqui enfrentando essas provas, é o que eles estão dizendo. Aí elas têm que ser suportadas até o fim. Tem provas que é para o nosso bem suportá-las até o fim. Deus, que quer o nosso bem, Ele deixa às vezes a gente tomar o remédio amargo, entendeu? Porque muitas provas duras representam remédio amargo, que a gente às vezes precisa tomar para melhorar-se, né, espiritualmente. Então Deus não vai modificar as provas porque fazemos uma oração. Tem outras que sim, pode ser que uma oração, de repente, modifique alguma situação que seja possível de ser modificada, mas não todas, está muito claro aqui. A Ivani dizendo aqui, alguém familiar diz que não se deve orar para parente que não quer nada com a vida. Eu acho que tem que orar sem cessar para Deus iluminar. Tem pessoas que, vamos supor, não está muito preocupada nem com ela mesma, mas ela já mostra, né, Ivani, uma fragilidade aí. E a oração sempre vai ter uma utilidade, sim. Que a gente possa orar, não é desperdício de tempo, não. Alguma coisa vai chegar de benefício a essa pessoa, que uma hora acaba tocando o coração dela, né? Então eles dizem aqui, Deus sempre leva em conta a resignação, né? Quer dizer, diante das provas que não se pode remover, né? Mas se nós somos resignados, não vamos ficar revoltados, não vamos ficar reclamando, a gente suporta aquelas provas com mais tranquilidade, se nós temos essa resignação, porque podemos contar com o amparo dos bons espíritos, que eles estão dizendo aqui, né? A nossa amiga Silvia Guerra dizendo aqui no Face, tenho um caderno onde escrevo o nome de pessoas que estejam em aflição, e rogo a Deus que sejam socorridos em suas necessidades, conforme o merecimento de cada um e a vontade de Deus. Ô Silvia, se eu te disser que eu também tenho esse hábito, a gente tem um pouco de, às vezes é coisa de algumas neuroses, mas eu acho legal. Eu tenho também esse hábito, eu costumo anotar até uns nomes, né, vou mudando ali, para que a gente se lembre, são vários nomes que vão sendo acrescentados, né? Você pode de repente orar por vários ou um por dia, são sugestões assim para a gente ter sempre esse hábito, né, de orar. Muito legal, Silvia. Vi que eu não estou sozinho nessa também, acho que é legal esse hábito aí, né? Continuando a resposta aqui, eles dizem assim, ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Olha que legal essa parte da resposta, né? Porque vocês concordam? Às vezes a gente vê o momento presente, a gente está vendo aquela aflição ou um problema que desabou de repente na nossa vida, na nossa família. Aquele momento que o problema aparece, para nós é um grande mal, vocês concordam? É um problema, um momento de dor, de aflição. Mas eles estão dizendo, aquilo que vos parece um grande mal, pode ser um grande bem, quando a gente enxerga o futuro. Dali um tempo, dali uns anos, ou dali algum tempo, aí a gente vai entender por que passamos aquele problema difícil. O que resultou daquela prova difícil. Então, para a gente ter essa ideia de que não podemos fechar a nossa visão no momento presente apenas. A nossa visão tem que ser de espírito imortal, gente, né? Nós somos espíritos imortais. Quem se considera espírito imortal tem visão de futuro. Tudo bem, eu estou passando hoje um problema. Caiu um grande drama aqui na minha vida hoje, mas eu vou olhar para frente. O que isso pode me ensinar? Como eu posso atravessar esse momento com melhores condições? Então é visão de futuro, para a gente não fechar apenas no presente, né?
A noiva dizendo: eu tenho essa lista e uso no evangelho no lar, encarnados e desencarnados. Tá vendo? Tem uma turminha aí, adeptos, né, dessa listinha. Fica aí, né, pessoal, uma sugestão. Faz uma listinha, por exemplo, você viu alguém, né, num dia que está precisando de ajuda, aí no outro dia surge outro, aí você já acaba esquecendo daquele outro. Então vai anotando, né, os nomes que vão surgindo. Se já orou bastante por um, descarta aquele, começa outros, né? Mas a gente tenha sempre, fica a sugestão aí de algum, né, de alguns que são adeptos da listinha aí de oração, né? Continuando a resposta. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas, ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Olha que legal, né? Nós somos punidos naquilo que pecamos, quer dizer, naquilo que nós erramos, né? E aqui eles querem dizer assim, muitas vezes não são provas pré-estabelecidas lá no planejamento reencarnatório. A gente acaba buscando maus caminhos, atitudes ruins que a gente sofre desnecessariamente. Não são provas planejadas para a reencarnação. Às vezes a gente passa por tribulações, sofrimentos que poderíamos evitar, entendeu? Se a gente fosse mais coerente, né? Se a gente não fosse tão negligente, às vezes. A gente precisa reconhecer que muitas vezes nós somos negligentes, falo por mim, mas pode ser algo comum, que às vezes a gente não faz tão boas escolhas, a gente pode agir mal e a gente sofre a consequência daquele mal. Não quer dizer nada que tenha a ver com o passado reencarnatório. Por exemplo, um exemplo simples, né? A gente adere um vício, por exemplo, um vício de fumar, um exemplo simples. Aí a gente se entrega a esse vício, daí um tempo surge uma doença. Essa doença não estava no planejamento reencarnatório. Ela só apareceu devido ao nosso vício. Então, entenderam? No sentido de que a gente pode evitar muitos males na vida se a gente tem atitudes mais coerentes, né, com a vida mais saudável, com as práticas do bem, seguindo os padrões do Evangelho, né? A Jane Mendonça dizendo aqui, muitas vezes o remédio amargo nos é necessário. É isso, né? É o remédio amargo. Muitas vezes precisamos daquelas provas mais difíceis para crescermos aí espiritualmente. A Rosana também dizendo aqui, já pedi a Deus várias vezes para diminuir meus fardos. Sempre ajuda a todos de coração, porém é uma turbulência atrás da outra. Me coloquem na lista de vocês, por favor. Então, a Rosana dizendo aqui, né, abrindo o coração aí, falando uma realidade, porque realmente, Rosana, a gente passa, todos nós, né? A gente tem sim, às vezes, uma cruz que nós sentimos que está um pouco pesada, né? Mas lembremos, Rosana, e a todos que tem no Evangelho também, que Deus não coloca fardos mais pesados do que podemos carregar. Não estou querendo dizer que você não se sinta, né, muitas vezes fraca diante das situações, que precise de ajuda. Todos nós precisamos. Por isso que a gente ora a Deus pedindo força, né? Mas, Rosana, siga firme, Deus te abençoe, Deus te ilumine e siga confiante, né, pedindo forças a Deus, que a gente supera, né? Mas a Rosana pedindo aí preces também por ela. A noiva dizendo, né, peça mais força para vencer seus obstáculos. É esse o caminho, a gente precisa fazer essas preces, como a gente pede bastante, peçamos forças a Deus, peçamos sabedoria, né, Rosana? Para que Deus ilumine a nossa mente, para a gente saber agir diante dos problemas difíceis, tá? E finalizando aqui então, eles dizem, julgais de ordinário, né, que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou força das coisas. Muitas vezes também, a mais das vezes, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço.
Então, assim, a gente às vezes espera que vai surgir um milagre de Deus, que vai resolver o nosso problema visivelmente, mas Deus atua sutilmente, né, gente? Né, meus amigos? Às vezes a providência divina atua no silêncio. É uma pessoa que chega e nos traz uma sugestão que a gente acha uma grande luz. É um pensamento que nos chega, às vezes a gente fala, nossa, eu tive uma boa ideia. Às vezes não é nossa, às vezes é inspiração divina que nos chega. De outras vezes é um livro que a gente abre, lê um trechinho e fala, nossa, é isso aqui. Então, assim, Deus tem meios de nos ajudar que a gente não percebe nitidamente, mas Deus está nos ajudando através de outras pessoas, através das situações que nos chegam, tá bom? Vamos finalizando então por aqui, para não avançar muito, né? Quero só aproveitar aqui e deixar um convite para amanhã participarei de uma palestra presencial lá em Araraquara, às 20 horas, e eu divulguei até na minha página do Face, se alguém quiser acompanhar conosco. O tema será Bem-aventurados os aflitos, baseado lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser lá no Grupo Espírita Inácio Ferreira, de Araraquara. Vai ser transmitida pelo Face, tá? Se alguém quiser acompanhar conosco, fica aí o convite, tá bom? Silvia Guerra dizendo, Deus só dá grandes batalhas aos filhos que Ele confia, terão forças para tudo superar. Boa colocação da amiga Silvia, né? Quanto mais a gente se habilita, né, a gente desenvolve fortaleza espiritual, a gente enfrenta provas mais duras. Isso é que é legal que a Silvia está colocando, porque às vezes, pessoal, a gente tem uma expiação a passar por ela, mas Deus espera o momento. Às vezes a gente atravessa várias existências esperando se fortalecer. Quando a gente está mais fortalecido espiritualmente, porque a prova é dura, aí a gente reencarna para passar, de repente, uma situação mais dolorosa. Aí aquelas pessoas dizem, mas por que essa pessoa tão boa enfrenta uma situação tão difícil? Ela está naquele momento de fortaleza espiritual. É aquela prova que ficou lá do passado, que Deus esperou pela sua misericórdia, para que aquela pessoa se fortalecesse e pudesse superar a prova no melhor momento. Tá bom? Pessoal, nossa gratidão a Deus, nosso agradecimento aos espíritos amigos, que nós sabemos que nos auxiliam nesses estudos, porque é uma tarefinha simples, mas todas as vezes que se reúnem 2 ou mais, como disse Jesus, em seu nome, Ele está presente na presença dos emissários espirituais que nos envia. Então a nossa gratidão a Jesus, o Mestre, a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos amigos que nos auxiliam a todos, e aproveitamos para rogar a Deus por todos nós, pelos nossos lares, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esse planeta Terra, que Deus abençoe na região do conflito, que termine logo essas guerras, para que a gente consiga viver em paz. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez a minha gratidão. Que bom estar aqui com vocês nesse dia de estudos. É para mim uma alegria, uma felicidade, eu espero esse dia. E que bom quando eu encontro vocês aqui novamente. Muito obrigado pela companhia, pela participação de vocês, por interagir aqui conosco, para que esse estudo fique mais gostoso, né? E assim todos nós possamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina. Muito obrigado aí pelas mensagens que vocês sempre deixam, tão carinhosas, tão fraternas. Deus nos abençoe a todos. Até a próxima quarta-feira ou até amanhã, para aqueles que quiserem acompanhar a palestra conosco. Um forte abraço, viu, meus amigos, minhas amigas? Fiquem na paz de Deus. Até a próxima.